De boas aqui no banheiro, escondido debaixo da pia e pá, avistei objeto muito estranho, o que ser? Very grande linguiça do lado da privada. Por que será que isso está no banheiro? Será que... Oh God. No. Olá, meus queridos virgens, sejam bem-vindos a mais uma Hoje vamos falar de Little Nightmares, um game desenvolvido pela Tarsier Studios e publicado pela Bandai Namco. Little Nightmares é um game que de cara lhe oferecia uma proposta apaixonante. Infelizmente, assim que eu comecei a jogar, eu fui aos poucos me deparando com a ideia de que a proposta inicial era uma ilusão. A maior parte do tempo eu não achei o game muito envolvente. Vamos então começar falando de uma das partes mais importantes de qualquer game de terror. A ambientação, que embora bem elaborada e profissional, não me despertou muito desespero, agonia, muito menos um clima deprê. Assim, na real, a maior parte do tempo ela não me despertou nada. Ela só tava lá, mais pra ilustrar os momentos do que de fato intensificá-los. Com certeza não ajuda que acabei de jogar Outlast 2, um jogo com uma ambientação tão absurdamente bem feita e cativante que simplesmente arregaçou o conceito de games de terror, impondo um limite novo de qualidade na ambientação para as camadas mais mainstream. Vou parar de chupar Outlast 2 porque a análise é de Little Nightmares. De nada. Eu entendo perfeitamente que talvez este exemplo que eu dei tenha sido muito extremista e incompatível e por isso vou tentar uma outra comparação. Lembro-me de jogos onde a ausência de sons ou simplesmente uma seleção limitada de barulhinhos construíam uma ambientação muito mais marcante e sustentável por tempo integral das respectivas obras. O ponto de todos esses paralelos é: achei a ambientação fraca e genérica, com exceção de alguns momentos marcantes durante o game. O problema disso é que um game de terror chega simplesmente a desmoronar sem uma ambientação potente. Diria que ele é o pilar de maior sustentação de um jogo de terror e é por isso que temos jogos de terror até pixelados que são sensacionais. O que eu notei ao jogar o game é que ele não soube aproveitar o silêncio e muito menos os sons agressivos e macabros, que deveriam lhe deixar inquieto, mas ele de fato tentou executar ambos os formatos durante momentos diferentes do game. Ele só falhou na tentativa de atingir um resultado que chegasse a me dar medo, sensibilizar, a me impressionar, a me ferir. Mano, qualquer coisa. Eu queria apenas me sentir afetado. Eu queria apenas sentir. Eu não me sinto mais humano. O que é uma emoção? E assim, existe de fato a possibilidade de que Little Nightmares nunca realmente quis ser essa coisa tão assustadora, ainda mais dado o próprio visual do game. Mas eu não acho que isso justificaria eu sentir nada. Isso justificaria no máximo eu não sentir medo. Depois de andar em círculos por este ponto todo, deixa eu dar uma resumida. Little Nightmares foi classificado como um game de terror e eu jamais o colocaria dessa forma. Eu diria que ele é um platformer bem básico, baseado em um sistema puramente de stealth, um entre tons e temáticas psicologicamente ousadas e uma abordagem suavemente macabra. E eu sei que isso é um título gigantemente inviável para uma categoria de jogos, mas a realidade é a seguinte: a expectativa gerada foi totalmente diferente da experiência que tive ao jogar o game, e tudo isso por ele ter sido retratado como um game de terror. Fugindo um pouco desse último tópico, mas completando a falta de ambientação, os inimigos na média são meio retardados. Você consegue facilmente brincar com eles e seus padrões de movimentação e patrulha. Isso se traduz num game que não te intimida, que quase não demonstra perigo. Pra piorar a situação, as animações não estão muito boas, o que tira muito da atmosfera de qualquer game de terror. Afinal, o que adianta ter uma coisa morbidamente obesa e asquerosa se ela se mexe como uma moeba? Vou dar risada, não vou ficar com medo. Vou até deixar aquela dica para da próxima vez classificar o game como comédia familiar. Não, mas falando sério, uma ambientação fraca e falta de perigo. Cara, isso aqui tá virando um jogo de terror versão Teletubbies, tá difícil de digerir essa porra. Uma coisa que achei bem curiosa foi a trilha sonora. Ela é muito agradável e bem feita, mas sinto que eles mal tiraram proveito dela durante o game. Afinal, ela não dá as caras com muita frequência. Pelo menos não as músicas mais elaboradas. Imagino que isso tenha sido para evitar que a música acabasse roubando a spotlight da ambientação. Não, mas espera, qual ambientação? Deixando de lado a animação, vamos falar sobre a parte visual. Os personagens em si eu achei muito bem desenhados. Um visual extremamente refrescante e original. Já os cenários achei bem na média e sem vida. E não sem vida de uma forma deprê pra combinar com a brisa do game, só sem vida ponto. Isso tudo eu digo com exceção do último capítulo, que é onde tudo começa a ficar mais bonito, mais interessante, e é onde os pequenos eventos importantes que aconteceram até agora começam a se conectar. Só a partir deste momento que eu me senti verdadeiramente interessado no que estava acontecendo no game. Deixa eu quebrar um pouco o ritmo só pra falar rapidamente da jogabilidade. Ela é super básica e levemente travada. A parte do travado eu vou simplesmente dar um desconto por eu ter jogado o game no PC com um teclado. Ele claramente foi planejado pra ser jogado com alguma coisa que contenha analógicos. Com isso dito, o game em si tem uns puzzlezinhos legais,
legais, mas também super básicos, o que fica mais ou menos de acordo com a experiência da jogabilidade como um todo. O game é super fácil. Dada esta falta de dificuldade, os checkpoints acabam se tornando muito frequentes. Senti nitidamente que não houve um balanceamento muito legal entre essas duas coisas. Lembra da ambientação e dos inimigos que não oferecem perigo? Isso só potencializa aquilo tudo. Mas sem divergir muito, resumindo esta sessão, uma jogabilidade bem feitinha para um platformer sorrateiro, principalmente quando você começa a escalar as bagaças, mas em geral não achei nada excepcional. Voltando à trilha inicial a caminho de Veredito, falemos então da história. A história é um dos pontos mais fortes do jogo, mas como já mencionei, as coisas ficam realmente interessantes apenas a partir do último capítulo. O game conta a história de uma forma interessante e emocional, o que torna a experiência final memorável. A ausência de diálogos reforça isso de uma forma muito positiva. O grande pecado nisso tudo é que a maior parte do tempo eu me sentia obrigado a jogar só para ver alguma coisa de interessante e nova acontecer, que realmente conectasse a história principal. O problema é que, novamente excluindo o último capítulo, temos pouquíssimos de tais eventos de grande importância, que se resume na sensação de que eu me sentia obrigado a jogar quase a maior parte do tempo. Eu acho que eu estou pronto. Vocês estão prontos? Não, cara, não é pra transar, bota a calça de volta. É pro Veredito, porra. Bando de virgem transante do cara. É por isso que nossa religião nunca vai dar certo. Vocês não levam nada a sério, vocês só querem se transar, cara. A vida não é... Virgem está pronto para julgar! Little Nightmares é um jogo muito bem feitinho, a qualidade é quase irrefutável, é quase fatual. A ideia de existir como um ser pequeno, frágil, num mundo misterioso e sombrio de gigantes doentios e asquerosos é muito legal e refrescante no papel. Aliás, uma das ideias mais atraentes e originais que tivemos no mercado mais recentemente, mas a forma com a qual ela foi executada na prática simplesmente falhou ao atingir muitas expectativas minhas. Para quem prefere um jogo de terror mais light, esse game talvez valha muito a pena para você. Para quem gosta de um platformer com uma temática levemente mais profunda, esse game talvez valha a pena pra você. Mas minha opinião final é, esse game, além de tudo que mencionei, é muito curto. Não acho que ele esteja valendo o preço que estão cobrando. Se você decidir comprá-lo, minha recomendação é que o faça durante alguma promoção. E o resumão do resumão de última hora. O fechamento foi muito legal. Eu só não acho que os poucos minutos de êxtase no final cheguem a justificar o resto da experiência. É isso aí então, meus queridos virgens. E quanto a vocês, o que acharam do game? Pelo menos não foi, Resident Evil 7. Se vocês querem ajudar nossa religião a se alastrar pelo mundo, não se esqueçam de escutar o sábio Bambam. Se vocês gostam de memes boçais ou querem falar diretamente com os sacerdotes de nosso culto, sigam-nos nas redes sociais. Não se esqueçam de deixar aquele like encantado ou aquele dislike enfesado. E lembrem-se, virgindade, eu escolho você. Até a próxima.